Olá, amigos concurseiros. Eu sou o professor Carlos Mendonça e hoje nós estamos aqui no Grandicas para o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Na aula de hoje, a gente vai tentar descobrir, aquele ponto que pode ser cobrado na sua prova, e aí a gente vai destacar alguns dispositivos da Lei Orgânica do Distrito Federal, dispositivos que eu entendo que poderiam cair na sua prova e dispositivos com uma certa dificuldade de cognição para você que está se preparando aí para o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Vamos lá então para a nossa primeira dica, aqui no quadro. Tempo de serviço. Vários dispositivos da Lei Orgânica do Distrito Federal tratam especificamente da contagem do tempo de serviço. Destaquei aqui o artigo 35, parágrafo 2º, que tem como redação o seguinte: é computado como exercício efetivo para efeito de progressão funcional ou concessão de licença-prêmio e aposentadoria nas carreiras específicas do serviço público o tempo de serviço prestado por servidor requisitado a qualquer dos poderes do Distrito Federal. Então, se você já fez as questões de LODF, você vai reparar que eles sempre fazem algumas perguntas relacionadas à contagem do tempo de serviço. Especificamente neste caso, quando o servidor do DF for requisitado para outro órgão, esse tempo de requisição ela vai ser contada apenas para 3 efeitos: aposentadoria, progressão funcional e licença-prêmio. Você não pode confundir o tempo em que o servidor esteve requisitado, por exemplo, com o tempo de licença para tratamento de saúde. A licença para tratamento de saúde ela é contada para todos os efeitos. Agora, a licença de quando ele estiver requisitado, ela só pode ser utilizada em 3 situações: progressão funcional, aposentadoria e licença-prêmio. Guarde isso aí, dá uma destacada, anota, não confundir com o tempo em que ele está de licença médica para tratamento de saúde, porque neste caso da licença médica, o tempo de serviço é computado para todos os efeitos. Vamos olhar aqui outros dispositivos que tratam do tempo de serviço. Artigo 41, parágrafo 3º. O tempo de serviço público, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Então, o que acontece? Na vida laborativa de uma pessoa, ela pode mudar de ente federativo. Pode ser um servidor municipal e se transformar num servidor estadual. E do estado ele pode descambar para um serviço público aqui do Distrito Federal. Nesse caso, como é que é contado o tempo de serviço prestado a outro ente federativo? Segundo esse dispositivo, o servidor que muda de ente federativo, ele vai trazer o seu tempo de serviço e ele vai ser computado para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Então, até aqui, nós temos 3 formas de contar o tempo de serviço. Se é tempo de licença médica, para todos os efeitos. Se é um tempo de serviço prestado a outro ente federativo, então o DF vai aceitar esse tempo para efeito de aposentadoria e disponibilidade. E a gente tem também aquela situação em que o servidor requisitado, esse período de afastamento, que ele não está prestando o serviço no órgão que ele fez o concurso, o tempo de serviço vai ser contado para 3 efeitos: aposentadoria, progressão funcional e licença-prêmio. Então, anota aí essa diferença. Volta aqui para o quadro. Parágrafo 6º do artigo 41. É assegurada a contagem em dobro dos períodos de licença-prêmio não gozados para efeito de aposentadoria. Também é uma regra relacionada à contagem do tempo de serviço. A licença-prêmio, apesar dos pesares, esse dispositivo está em desacordo com o texto constitucional, porque a Constituição ela proíbe a contagem de tempo de serviço fictício. Então, desde a emenda 20, de 16 de dezembro de 98, que a Constituição Federal não admite mais que um tempo de serviço fictício seja computado. E o que é um tempo de serviço fictício? Esse aqui é um bom exemplo. Se você não gozar a tal licença-prêmio, ela contaria em dobro para a aposentadoria. Como assim? Se você não trabalhou, como é que ela pode contar em dobro? Então, acertadamente, a Constituição acabou com certos privilégios na contagem do tempo de serviço, e um deles é justamente contar em dobro. Esta previsão ainda consta da LODF, porque muitas pessoas têm o tal direito adquirido. Se você tem o direito adquirido, se você adquiriu o direito a gozar a licença-prêmio até dezembro de 98, isso já está incorporado ao seu patrimônio. De modo que, para os servidores mais antigos,
antigos, seria em tese possível contar em dobro. Mas aí existem várias situações. Você pode indenizar o servidor, ou seja, retribuir em dinheiro esse período, né, que ele não usufruiu da licença-prêmio, ou na véspera da aposentadoria, o DF pode determinar que o servidor, então, tire agora a sua licença. Então, para efeito de prova, às vezes eles até perguntam. Não acredito que eles continuem perguntando isso, porque está afrontando o texto constitucional. Mas aquela velha história. Perguntou segundo a LODF, responda. O tempo de licença-prêmio não gozado será, sim, computado em dobro para a aposentadoria. Tem mais dispositivos relacionados ao tempo de serviço. Vejam a complexidade, quantas regras, tá, a LODF traz apenas sobre contagem de tempo de serviço. Vamos voltar aqui para a nossa tela. Artigo 44, LODF. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do DF, fica assegurado. O inciso 1. Percebimento de adicional de 1% por ano de serviço público efetivo nos termos da lei. O conhecido anuênio. Então, anuênio também tem a ver com tempo de serviço. Vamos dar um foco especial aqui nesse inciso 2. Ele diz o seguinte: contagem para todos os efeitos legais do período em que o servidor estiver de licença concedida por junta médica oficial. Tome muito cuidado, porque isso pode ser cobrado da seguinte forma: se o servidor estiver de licença, né, e aí essa licença foi dada por um médico particular, será que isso também vai ser contado para todos os efeitos? Segundo a LODF, o tempo de serviço de licença médica, ela só vai ser contada para todos os efeitos se a licença for dada por uma junta médica oficial. Cuidado com as palavras, tá? Se falar assim, hospital do DF, não serve. Tem que ser uma junta médica oficial. Já teve até a oportunidade desse tópico ser abordado numa questão, e a questão falava exatamente isso, o servidor estava lá sem condições de trabalhar, isso foi atestado por um hospital do Distrito Federal. Não está certo, tem que ser uma junta médica oficial. O inciso 3º desse dispositivo traz o que a gente chama de contagem recíproca de tempo de serviço. Vamos ver o que dispõe o inciso 3º. Contagem recíproca para efeito de aposentadoria do tempo de contribuição da administração pública e na atividade privada, rural e urbana, na forma prevista no artigo 202, parágrafo 2º da Constituição Federal. Inciso 3º, contagem recíproca. O que isso significa? Corta aqui para mim. Você, na sua vida laborativa, pode começar na iniciativa privada, ir para o serviço público federal. Do serviço público federal, você pode ir para o estadual, para o municipal, para o distrital. Como é que fica a contagem do tempo de serviço? Na verdade, o seu tempo de serviço é como se fosse uma conta corrente. Toda vez que você trabalhar, esse tempo ele é registrado nessa conta corrente. Você não perde tempo de serviço. Você pode sair da iniciativa privada, ir para o serviço público ou vice-versa. O tempo de serviço vai te acompanhar. Isso se chama contagem recíproca de tempo de serviço. Alerto que nós vimos uma regra muito parecida agora há pouco. Até agora há pouco eu disse para vocês, cuidado, o tempo de serviço, tá? Federal, estadual, distrital e municipal, esse tempo de serviço, ele vai ser aceito para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Aqui eu vou agregar uma nova informação. Aqui é o tempo de serviço da iniciativa privada levado para o serviço público. Nesta situação, a LODF, ela diz o seguinte: isso vai ser aceito para efeito de aposentadoria. Não falou nada de disponibilidade. Para disponibilidade, só o tempo de serviço público prestado a outro ente federativo. Aqui eu estou aceitando o tempo da iniciativa privada. Vamos ler mais uma vez o dispositivo. Contagem recíproca para efeito de aposentadoria. Não falou nada de disponibilidade. Então, que contagem recíproca é essa? Do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada. E repare que o tempo da iniciativa privada tanto é o rural quanto o urbano. Então, eu não perco meu tempo de serviço. Mesmo tempo de iniciativa privada, ele vai ser computado no serviço público. Mas para que efeito?
apenas para aposentadoria. Aí, se for um tempo de serviço público de outro ente da federação, aí ele vai ser aceito tanto para aposentadoria quanto para disponibilidade. Vou acrescentar aqui uma informação interessante. Eu disse que o tempo de serviço é como se fosse uma conta corrente. Trabalhou, é lá registrado na sua conta. Apenas em algumas situações é que eu não vou fazer a contagem de tempo de serviço. Não vai haver a contagem recíproca. Imagine que o sujeito trabalha de dia e trabalha à noite. São duas atividades paralelas. Se as atividades são paralelas, eu não posso fazer contagem recíproca. Imagine um juiz. Ele é um juiz durante o dia e à noite ele exerce uma outra atividade. São atividades paralelas. Como é que fica a contagem do tempo de serviço? Imagine que ele é juiz há 20 anos e à noite ele exerce uma outra atividade. Que outra atividade que ele faz à noite? Sei lá. Ele é um taxista. Então, de dia é juiz, à noite ele é um taxista. E é taxista durante 15 anos. E é juiz durante 20. Como é que eu faço a contagem? Posso somar 20 com 15? Não. Não haverá contagem recíproca porque o tempo é paralelo. Ele é concomitante. Como é que ele faz para se aposentar? Continua trabalhando como juiz, se aposenta no regime próprio de previdência social, continua trabalhando como taxista e aí se aposenta pelo RGPS, pelo Regime Geral de Previdência Social, lá do INSS. Então, esta é a primeira hipótese em que eu não faço contagem recíproca. A outra situação que vai impedir a contagem recíproca, ela vai se apresentar quando uma pessoa já é aposentada, por exemplo, ele é um advogado, se aposentou na iniciativa privada pelo RGPS, pelo INSS, resolve fazer um concurso para juiz. E aí, ao assumir o cargo de juiz, ele não pode trazer os 35 anos que ele tinha, então, lá da iniciativa privada. Por quê? Porque ele já usou esse tempo para se aposentar lá no INSS. É uma outra hipótese em que há impossibilidade de contagem recíproca. O primeiro foi tempo paralelo. O segundo foi quando ele já utilizou esse tempo para efeito de concessão de uma outra aposentadoria. Então, sobre tempo de serviço, dá um destaque para esses dispositivos que eu passei para vocês e vamos continuar aqui. Vamos ver o que a gente tem mais. Vamos falar do Tribunal de Contas do Distrito Federal, especificamente o artigo 78. Ele diz que o TCDF exerce controle externo. TCDF é um órgão auxiliar do Poder Legislativo do Distrito Federal, tá? Esse controle externo, ele é responsabilidade da Câmara Legislativa, mas ela faz esse trabalho com auxílio do Tribunal de Contas do DF. Aliás, destaco, o TCDF é um órgão auxiliar da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O TCDF é um órgão vinculado à Câmara Legislativa do Distrito Federal. E qual é a competência do Tribunal de Contas do Distrito Federal? O inciso 1 traz aqui uma informação de extrema importância. O TCDF ele vai apenas apreciar as contas anuais do governador e sobre elas emitir um parecer, um relatório analítico, porque efetivamente as contas do governador serão julgadas pela Câmara Legislativa. O Tribunal de Contas do DF apenas emite um parecer prévio. Agora, as demais pessoas, toda aquela pessoa que colocar a mão, que utilizar um dinheiro ou um patrimônio do Distrito Federal, este sim está sujeito à jurisdição do Tribunal de Contas do Distrito Federal. A única pessoa que usa dinheiro público do DF e não é julgado pelo TCDF é o governador. Todas as outras vão cair, então, na segunda competência do Distrito Federal, que é julgar as contas de quem utiliza dinheiro ou patrimônio público do Distrito Federal. Inclusive, o dinheiro que é repassado da União para o DF mediante convênios, por exemplo. O TCDF é que fiscaliza. Eu quero dar um foco especial na próxima competência, a competência número 3. Vamos lá dar uma olhada. Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão. Então, você foi admitido no serviço público do Distrito Federal. Você fez um concurso público. Pouco importa se para administração direta ou indireta. Você vai ter o ato de admissão fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Agora, aquelas nomeações para cargos em comissão, essas aí não serão apreciadas pelo Tribunal de Contas, até porque o provimento é temporário enquanto gozar da confiança do nomeante. Isso aqui é para quem é efetivo e pouco importa
concurso para administração direta e estatutário ou concurso para as estatais seletista, é o Tribunal de Contas que vai apreciar a legalidade do ato de admissão. Mas não é só isso. Vamos voltar aqui para o inciso 3º. Continuando, bem como as concessões de aposentadorias, reformas e pensões. Quando você se aposenta, quando você pede uma pensão, ou quando você é reformado, no caso dos militares, você então vai ter esse ato fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. A aposentadoria é um ato complexo, é aquele que depende então da conjugação de vontade de mais de um órgão. O primeiro órgão é onde você trabalha, você vai lá e pede a aposentadoria. A aposentadoria pode até ser concedida, todavia, como é um ato complexo, ela só vai se perfazer, só vai se ultimar quando o Tribunal de Contas, posteriormente, se manifestar positivamente sobre a legalidade da sua aposentadoria. Então, é função do Tribunal de Contas apreciar a legalidade da concessão de uma aposentadoria, de uma pensão ou ato de reforma. E destaco mais um cuidado para você. Vamos terminar de ler o dispositivo. Ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Evidentemente que a concessão de aposentadoria é um ato único, está lá concedido, mas esse benefício ele vai ser mantido ao longo do tempo, ele vai sofrer reajustamentos. Será que o reajustamento também tem que ser analisado pelo Tribunal de Contas? Segundo o dispositivo, o inciso 3º que está em análise, não é função do Tribunal de Contas analisar as melhorias posteriores, desde que não alterem o fundamento da concessão. O que é isso? Digamos que uma mãe peça uma pensão para o filho, e aí o filho é concedido, ele está recebendo a pensão. O Tribunal de Contas vai analisar isso. Com o passar do tempo, ela, melhor informada, descobre que ela também tem direito à pensão. E aí ela postula agora a pensão para ela. Vejam que, ao receber agora essa pensão, o fundamento mudou. Antes ela recebia porque era a representante legal do filho. Agora ela recebe em nome próprio, porque ela tem direito. Houve mudança do fundamento. Nesse caso, o Tribunal de Contas vai analisar. Agora, e os reajustamentos que essa pensão receberá no futuro? Não tem problema. Agora o TCU não fiscaliza porque não mudou o fundamento do ato. Cuidado com esta competência do Tribunal de Contas. Ela já foi alvo até de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e essa súmula requer uma explicação. Vamos lá uma olhada então na súmula vinculante 03. Supremo Tribunal Federal. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa, quando da decisão puder resultar a anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. Meio que óbvio, né? O processo administrativo, o processo judicial, ele tem que respeitar os fundamentos da Constituição, os direitos fundamentais. Contraditório, ampla defesa são os paradigmas do devido processo legal. Sempre que você estiver, com o seu patrimônio sendo analisado, sendo avaliado, você tem que ter o direito de defender a legalidade do seu patrimônio, da sua propriedade. Razão pela qual a súmula vinculante, ela choveu no molhado. Então, se você está sendo lá analisado pelo Tribunal de Contas, você tem o direito à ampla defesa e contraditório. Agora, surpreendentemente, olha a parte final da súmula vinculante. Excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Em outras palavras, o Tribunal de Contas não precisa dar ampla defesa, não precisa dar contraditório quando analisa uma aposentadoria, uma reforma ou uma pensão. Como assim? Por que o Tribunal de Contas não precisa dar ampla defesa e contraditório? Por uma razão muito simples. Como eu acabei de dizer, o ato de aposentadoria ele é complexo, ele depende da conjugação de duas vontades. Então, quando o Tribunal de Contas analisa uma aposentadoria, esta aposentadoria efetivamente ainda não foi concedida. Você pede a sua aposentadoria. Efetivamente, ela só será concedida depois que o Tribunal de Contas analisar. Ela vai te dar a resposta ao seu requerimento.
O que ocorre na prática é que o órgão em que você requereu a aposentadoria já te concede, já permite que você vá para casa e receba o seu benefício. Só que efetivamente você ainda não está aposentado. Só depois da manifestação do Tribunal de Contas do Distrito Federal é que o ato de aposentadoria ele será ultimado, será perfeito. Então, por isso que essa súmula diz, não precisa da ampla defesa, não precisa dar contraditório, porque na verdade você nem está aposentado ainda. Está em casa usufruindo da aposentadoria, mas o ato de concessão ele está pendente de quê? De análise do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Mas vamos além. Essa súmula, apesar do seu teor, vamos de novo, nos processos perante o Tribunal de Contas da União, assegura-se o contraditório e a ampla defesa, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Resumindo, segundo a súmula vinculante 03, todo processo que tramita no Tribunal de Contas, você tem o direito à ampla defesa e contraditório, menos se for um processo de aposentadoria, reforma e pensão. Tranquilo? Mas o Supremo Tribunal Federal, ele lapidou essa súmula. Posteriormente foram editadas novas decisões que preconizam o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Até 5 anos, se o Tribunal de Contas analisar sua aposentadoria em até 5 anos, aplica-se a súmula vinculante 03. Ou seja, a sua aposentadoria será analisada e você não pode exercer ampla defesa nem contraditório. Todavia, se o Tribunal de Contas demorar mais de 5 anos para analisar a sua aposentadoria, digamos que o órgão te aposentou e passados 7 anos, aí o Tribunal de Contas vai analisar a aposentadoria. Nesta hipótese, porque já passaram mais de 5 anos, o Tribunal de Contas deverá conceder a ampla defesa e o contraditório. Então, a súmula vinculante está valendo. O teor dela tem a plena validade para análise de aposentadoria, pensões e reformas, se a análise ocorrer em até 5 anos. Não precisa da ampla defesa nem contraditório. Portanto, o que eu estou falando aqui é naquela hipótese em que o Tribunal de Contas vai analisar a aposentadoria após 5 anos a sua concessão. Nesse caso, tem que conceder ampla defesa e contraditório. Aproveitando então que nós estamos falando aqui do Tribunal de Contas, da análise da aposentadoria, vamos dar um pulinho rapidinho no artigo 41 e ver quais são as regras de aposentadoria para o servidor público do Distrito Federal. Corta aqui para a tela. Aposentadoria. O servidor será aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos integrais somente, o provento de aposentadoria por invalidez só é integral quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificado em lei e proporcionais nos demais casos. Então fica assim, aposentadoria por invalidez é uma aposentadoria proporcional. Somente será integral se a invalidez emergir de um acidente do trabalho, de uma doença profissional ou de uma doença grave, contagiosa ou incurável prevista em lei. Vamos ver outra aposentadoria. Compulsória. A aposentadoria compulsória ocorre aos 70 anos de idade com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Então, pouco importa quanto tempo você tem de servidor público, atingiu 70 anos, vai ser aposentado contra a sua vontade, compulsoriamente. E a sua aposentadoria, ela terá um valor proporcional ao tempo de serviço. Então, essas aqui são as aposentadorias involuntárias, aquelas que independem da vontade do servidor público. Vimos a aposentadoria por invalidez e vimos agora a aposentadoria compulsória. Vamos ver as aposentadorias voluntárias, aquelas que dependem de um ato de vontade do servidor. É o mesmo dispositivo. Aposentadoria, então, de forma voluntária. Eu tenho a aposentadoria por tempo de contribuição, 35 anos de serviço para o homem, 30 anos se mulher, proventos integrais. A letra B, ela trata da aposentadoria proporcional ao tempo de serviço. Aliás, a letra C,
aos 30 anos de serviço se homem, aos 25 anos se mulher. Essa letra C, esquece, isso aqui não existe mais, isso acabou com a reforma da Previdência, isso não tem mais previsão no texto da Constituição Federal. Servidor não se aposenta mais por tempo de contribuição de forma proporcional. Servidor vai se aposentar por tempo de contribuição de forma integral aos 35 anos homem e aos 30 anos mulher. Essa aposentadoria voluntária da letra C está revogada pelo texto constitucional. A letra B, eu tenho uma aposentadoria por tempo de contribuição específica para os professores. E o que é que ela diz? Aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor ou especialista em educação. Aos 25 anos, se professora ou especialista em educação, com proventos integrais. Então, no que tange a aposentadoria por tempo de contribuição, vou ter duas espécies. Aquela tradicional para o homem 35 anos, para a mulher aos 30, e a aposentadoria por tempo de contribuição para o professor aos 30 anos de efetiva função de magistério e aos 25 anos para a professora de efetiva função de magistério. Qualquer servidor professor tem direito a essa aposentadoria? Não. Tem que ser um professor do ensino básico, ensino infantil, fundamental e médio. O servidor público, professor universitário, cai na regra geral. Vai ter que trabalhar 35 anos o homem, 30 anos a mulher. Regra de aposentadoria para professor apenas para aqueles que exercem o magistério no ensino básico. Vamos voltar para a tela para ver a outra aposentadoria voluntária, que é por idade. Na letra D, a aposentadoria por idade vai ser concedida aos 65 anos de idade para o homem e 60 anos para a mulher, proventos, claro, proporcional. Então, um homem se aposenta voluntariamente por tempo de contribuição, 35 anos, ou se aposenta por idade, 65 anos. A mulher se aposenta por tempo de contribuição aos 30 anos ou vai se aposentar por idade aos 60 anos. E aí eu tenho um caso específico do professor e o professor não tem privilégio na aposentadoria por idade. Na aposentadoria por idade, o professor vai se aposentar pela regra geral. O professor só tem a antecipação em 5 anos quando ele se aposenta por tempo de contribuição, demonstrando a efetiva função de magistério. Não acabou não, tem aposentadoria especial. Eles adoram perguntar isso em prova. Vamos ver o que o dispositivo fala. Parágrafo 1º. Lei complementar estabelecerá exceções ao disposto no inciso 3º, está aqui, a aposentadoria por tempo de contribuição, está aqui a aposentadoria por tempo de contribuição, no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, na forma do que dispuser lei federal. Aposentadoria especial, ela depende de lei federal. Essa lei federal, ela não existe. A Constituição, ela exige uma lei complementar. A Constituição, ela vai exigir uma lei complementar editada pela União e até a presente data, nós estamos aqui em abril de 2014, essa lei complementar ainda não foi editada, de modo que esse direito à aposentadoria especial não pode ser exercido pela totalidade dos servidores públicos. O servidor policial ele já tem uma regra específica. Agora, os demais, eles ficam sujeitos, então, à boa vontade do governo federal em implementar essa lei complementar. A boa notícia é que o Supremo Tribunal Federal, o Supremo já decidiu que o governo tem que acatar pedidos de aposentadoria especial dos servidores, mesmo sem a edição dessa lei complementar, basta que utilize as regras de aposentadoria especial do INSS, da iniciativa privada. O importante é que você guarde. Aposentadoria especial no DF depende de lei complementar federal, que ainda não foi editada. Na jurisprudência, o Supremo já obriga o governo a aceitar pedido de aposentadoria especial, basta que utilize, então, as regras da iniciativa privada. Vamos prosseguir aqui, Pensão. O benefício de pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, qualquer que seja a causa mortis. Pouco importa, então, a razão da morte. Esse valor é integral até o limite estabelecido em lei.
observado o disposto no parágrafo anterior. Então, aqui tem que ter uma remissão à Constituição. Até o valor fixado em lei é 100% a pensão. Passou desse valor, o pensionamento vai sofrer uma diminuição. Não acho relevante dizer para vocês como é que isso acontece na prática. O que você tem que saber? Pensão é integral para todo mundo? Não. A pensão é integral até um valor, que é fixado em lei. Essa lei é federal. Depois desse valor, aí sim eu vou diminuir a aposentadoria. Para você não ficar aí ansioso querendo buscar essa resposta, como é que funciona? Servidor que ganha até o teto do INSS, se falecer, deixa uma pensão de 100%. Servidor que ganha acima do teto do INSS, o valor da pensão será calculado da seguinte forma: o teto do INSS mais 70% do valor que exceder esse valor. É assim que se calcula, então, pensão no GDF. Vamos agora ver como é que funciona o reajuste da aposentadoria. Está lá no artigo 41, parágrafo 4º. Ressalto para vocês que este dispositivo ele não tem mais amparo no texto constitucional. Ele diz aqui que o servidor aposentado vai ter o mesmo reajustamento do servidor da ativa. Essa regra só vale para os servidores muito antigos, servidores que ingressaram no serviço público até 16 de dezembro de 98, tá? Então, hoje a regra é dar o mesmo reajuste do INSS para as aposentadorias. No entanto, se a questão fizer a seguinte referência, segundo a LODF, coloque o que está aqui no texto: paridade entre ativos e inativos. Mas você, candidato esperto, sabe que a Constituição já alterou. Hoje, o reajustamento da aposentadoria para os novos servidores é o índice do INSS. A paridade existe apenas para servidores muito antigos, que ingressaram no serviço público até 16 de dezembro de 98. Primeira reforma da Previdência. Vamos lá na sequência, no nosso Grandicas, rapidinho. Perda de mandato, artigo 63. Esse dispositivo, ele preconiza que perderá o mandato o deputado que infringir as seguintes regras. O que eu quero destacar aqui é o seguinte: o inciso 1, o inciso 2 e o inciso 6. Por quê? 1, 2 e 6 tem essa regra aqui do parágrafo 2º. Vamos ver a regra e depois quais são as situações. Nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela maioria absoluta dos membros da Câmara Legislativa em votação ostensiva, até porque no DF é tudo ostensivo, mediante provocação da mesa diretora ou de partido político representado na casa, assegurada ampla defesa. Em outras palavras, a casa vai decidir, a Câmara Legislativa decide se haverá ou não perda do mandato nas seguintes hipóteses: quando ele infringir as proibições do artigo 62. Ou quando o procedimento dele for declarado incompatível com o decoro parlamentar. E o inciso 6, quando sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. O que o Supremo já disse sobre isso no caso do Mensalão? Se você é condenado criminalmente, transitou em julgado, a perda do mandato é automática se a condenação foi apenas superior a 4 anos. Perda automática. Se você foi condenado a pena inferior a 4 anos, aí sim a casa poderia decidir se haveria ou não perda do mandato. Acredito que a banca não entre nesse detalhamento. O que ela vai querer saber é o seguinte: segundo a LODF, a casa decidirá a perda do mandato em quais hipóteses? Infringiu as proibições do artigo 62, faltou com o decoro parlamentar e foi condenado criminalmente e transitou em julgado. Agora, nas outras situações, a perda do mandato ela é declarada pela mesa, não tem qualquer tipo de deliberação. Quais são as outras hipóteses? Faltar a 1/3 das sessões, quando decretar a Justiça Eleitoral, se tiver suspenso ou perdido direitos políticos, e quando usar o mandato para praticar atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Nas outras situações, então, a perda do mandato não vai ser decidida pela casa, ela é declarada pela mesa. Dá uma olhada nesse artigo 63, a chance dele cair, ó, é muito grande. Aqui, ó, rapidinho, nossa última dica. Atribuições da Câmara. Eu tenho o artigo 59, tá? Que diz que compete à Câmara Legislativa autorizar, nos limites estabelecidos pelo Senado, a celebração de operações de crédito, a realização de operações externas de natureza financeira, bem como a concessão de qualquer garantia pelo Distrito Federal
por suas autarquias. O que eu quero destacar no artigo 59? É uma atribuição da Câmara, compete a ela exclusivamente. É ela que autoriza a operação financeira. Não tem a participação do governador. O governador não participa. Por quê? Essa atribuição da Câmara não ocorre através de lei ordinária, muito menos de lei complementar. Eles tomam a decisão e isso aparece para o mundo através de resolução ou decreto legislativo. Não tem a participação do governador. O governador não vai sancionar, muito menos vetar esta competência do artigo 59. É decisão da Câmara e de ninguém mais. Isso se repete também no artigo 60. O artigo 60 diz: compete privativamente à Câmara o quê? Tudo que consta do artigo 60 ela faz sem pedir a opinião do governador. Ela decide e ponto final. O que tem aqui no artigo 3º? Ela decide se vai mudar temporariamente a sua sede. Sede de quê? Da Câmara Legislativa. É a Câmara que vai fixar em cada exercício financeiro a remuneração do governador, vice-secretários de Estado, administradores regionais. Fixa em cada exercício financeiro. Todavia, a remuneração dos deputados distritais ela é fixada em uma legislatura para a seguinte. Então, é como se o deputado não se desse o aumento, ele dá aumento para os próximos deputados. Tome bastante atenção, então, no artigo 60 e no 59. Eles dispõem sobre a competência privativa da Câmara, dispositivo que permite que eles tomem a decisão sem qualquer tipo de ingerência do governador. Espero ter ajudado. A gente se encontra numa outra oportunidade. Um forte abraço.